Gilmar Mendes vota contra liberar cultos e missas na pandemia, STF retoma julgamento nesta quinta. Ministro criticou política negacionista, contrária, segundo ele, à fraternidade. Para advogado do governo, verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer pela liberdade de culto. O ministro Gilmar Mendes votou nesta quarta-feira, 7, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, contra a liberação de celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, em razão da pandemia de Covid-19. Relator do processo, Mendes foi o primeiro ministro a votar. Após o voto dele, já no fim da tarde, o julgamento foi interrompido e será retomado nesta quinta-feira, 8. A discussão no Supremo se dá no momento mais crítico da pandemia. 4.211 mortes por Covid-19 em 24 horas. Ao todo, até esta terça-feira, 6, o país registrava 337.364 vítimas. Os casos confirmados desde o começo da pandemia são 13,1 milhões brasileiros que têm ou já tiveram a doença. O início do julgamento foi marcado para esta quarta-feira pelo presidente do STF, Luiz Fux, após decisões conflitantes de Nunes Marques e do próprio Gilmar Mendes sobre o assunto. No sábado 3, ao julgar pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ANAJURI, o ministro Nunes Marques aceitou o argumento da liberdade religiosa e proibiu que celebrações em templos e igrejas sejam vetadas por estados, municípios e Distrito Federal em razão da pandemia. Na segunda, 5, o ministro Gilmar Mendes tomou decisão divergente. Ele rejeitou a ação do partido PSD, que pedia a derrubada do decreto estadual que proibiu cultos e missas em São Paulo devido à pandemia, e enviou o caso ao plenário do STF. Quer-me parecer que apenas uma postura negacionista autorizaria a resposta em sentido afirmativo, uma ideologia que nega a pandemia que ora assola o país e que nega um conjunto de precedentes lavrados por este tribunal durante a crise sanitária que se coloca, escreveu o ministro. Ao votar na sessão desta quarta, Gilmar Mendes afirmou que o Supremo já assegurou autonomia aos estados e municípios para que tomem medidas de combate ao coronavírus, inclusive com restrições a atividades religiosas. Temos diante de nós a maior crise epidemiológica dos últimos 100 anos, disse Gilmar Mendes, uma tragédia cujo enfrentamento requer decisiva colaboração de todos os entes e cujas consequências administrativas são sentidas de modo mais intenso pelos pequenos estados. O ministro criticou a agenda política negacionista, que se revela, em toda a dimensão contrária à fraternidade tão incita ao exercício da religiosidade, e afirmou que a proteção constitucional jamais pode ser diminuída. O ministro lamentou o número de mortes causado pela Covid-19 e afirmou que o advogado-geral da União, André Mendonça, parece ter vindo de uma viagem a Marte e que estava descolado de qualquer responsabilidade institucional. Mendes também criticou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras havia pedido ao STF que a ação fosse encaminhada a Nunes Marques, não se escolhe relator, disse. Parece que está havendo um certo delírio, é preciso que cada um de nós assuma sua responsabilidade, afirmou o ministro. Ainda segundo Gilmar Mendes, a liberdade religiosa é a liberdade de manifestar a religião, direito submetido à reserva legal, e a Constituição não alberga proteção somente à fé cristã. O ministro argumentou que diversos países já adotaram medidas semelhantes e não foram taxados de autoritários. A lei deve proteger os templos e não deve interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional de maior peso. Para o ministro, não há como articular as restrições impostas com o argumento de violação ao dever de laicidade. Também não comove a tentativa de atrelar excessividade à medida. Mendes disse que o pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa,
Premiem-se as inações do governo federal, impedindo que estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os estados e os municípios. Segundo o argumento o ministro, não fosse o reconhecimento pelo STF da autonomia de estados e municípios para atuar na pandemia, a situação sanitária do país estaria ainda pior. E esse é um aprendizado que temos no Brasil, infelizmente, é que as situações trágicas ou graves ainda podem piorar. Às vezes, o poço parece que não tem fundo, declarou. Ao finalizar o voto, Mendes afirmou que o país se tornou um pária internacional no âmbito da saúde. Diante desse cenário, faz-se impensável invocar qualquer dever de proteção do Estado que implique a negação à proteção coletiva da saúde. Ainda que qualquer vocação íntima possa levar à escolha individual de entregar a vida pela sua religião, a Constituição de 88 não parece tutelar um direito fundamental à morte. A essa sutil forma de erro de a normatividade constitucional deve se mostrar cada vez mais atento este STF, tanto mais se o abuso do direito de ação vier sob as vestes farisaicas, tomando o nome de Deus para se sustentar o direito à morte, complementou. No começo da sessão, o ministro da Advocacia Geral da União, AGU, André Mendonça, defendeu que os cultos devem ser autorizados e que, sem vida em comunidade não há cristianismo. Não estamos tratando de um debate sobre vida e morte. Todo cristão sabe e conhece os riscos dessa doença e sabe que precisa tomar cuidados e cautelas diante dessa enfermidade. Não se trata de uma discussão política. Todos nesta discussão defendemos a vida, disse. O advogado-geral disse ainda que é injusto fechar templos e atividades religiosas. Segundo ele, os verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. 8 interessados na ação também apresentaram seus argumentos à corte, enquanto entidades religiosas afirmaram que as medidas sanitárias são excessivas, que a igreja é alvo de discriminação e que não existe culto virtual. Representantes de partidos argumentaram que o isolamento social é necessário e que muitos outros estabelecimentos também estão fechados. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, argumentou que os cultos e missas devem ser permitidos, desde que tomadas as medidas preventivas. Aras disse que estados e municípios têm competência e autonomia para estabelecer regras, mas que a liberdade religiosa é cláusula pétrea. A Constituição, ao dispor sobre liberdade religiosa, assegura livre exercício dos cultos religiosos. Decretos e atos, ainda que decorrentes de uma lei ordinária, podem ter força para subtração e direitos fundamentais postos na lei maior. Parece-nos que não, acrescentou. Ainda segundo Aras, é necessário relembrar o lugar da religião num Estado democrático de direito e ter presente que o Estado é laico, mas as pessoas não são. A ciência salva vidas, a fé também. Não há oposição entre fé e razão. Onde a ciência não explica, a fé traz a justificativa que lhe é inerente, disse. O plenário do Supremo já decidiu que estados e municípios têm autonomia para tomar medidas relacionadas à pandemia, o que não isenta o governo federal de agir.